Ok, sejam todos muito bem-vindos ao Boris Podcast, esse que é feito especialmente para você e você pode participar. Vá lá nos nossos comentários, deixe lá suas sugestões, suas dicas. Aqui queremos produzir conteúdos que levem conhecimento para a população. Colabore conosco. Aqui em nosso estúdio hoje, Ivamília da Conceição Chimenez, engenheira florestal e fiscal estadual agropecuária da AGE de Buriticupu, que veio para falar para a gente aqui sobre o vazio sanitário da soja e também sobre a ferrugem asiática. Seja bem-vinda. Obrigada, Maná, pelo convite. Estou à disposição da população para mais informações e esclarecimentos a respeito da ferrugem asiática e do vazio sanitário, que para o ano de 2022 tem um calendário com datas diferentes. O que é a ferrugem asiática ou ferrugem da soja? A ferrugem asiática da soja é atualmente uma doença que traz grande preocupação para os produtores de soja em função dos índices de perdas que ela pode ocasionar em caso de severidade. Ela ocasiona danos para a planta com relação à desfolha precoce, que impacta negativamente a produtividade em função de impedir a correta formação dos grãos. Quando foi que essa doença chegou ao Brasil, a ferrugem asiática? A ferrugem asiática ela foi identificada no Brasil pela primeira vez em 2001 e desde então ela é amplamente estudada e monitorada por entidades públicas e privadas do país. Qual o nome específico do fungo que causa a ferrugem asiática e como é que ele se dissemina na lavoura? O fungo que ocasiona a doença é o fungo Phacospora parkirrhizae e ele é facilmente disseminado pelo vento, por isso está amplamente distribuído e presente em praticamente todas as regiões produtivas do grão. Existe uma temperatura específica para aparecer esse problema? E quando é que isso pode aparecer dentro do plantio? As condições climáticas favoráveis à ocorrência da doença são áreas com altos índices de precipitação, umidade e formação de orvalho, e a faixa de temperatura considerada como ótima para o desenvolvimento do fungo é entre 15 a 25 graus Celsius, podendo ter a ocorrência em temperaturas menores ou maiores, porém essa é a faixa considerada como ótima. E ela pode ocorrer nas diversas fases do desenvolvimento do plantio, desde fases mais iniciais até fases mais tardias. Porém, quando ocorre em fases mais iniciais, ainda na fase vegetativa, a tendência é causar uma maior perda da produtividade. Como o produtor rural pode prevenir a ferrugem asiática? O produtor rural deve adotar um manejo adequado, que vai desde a escolha de uma variedade mais resistente e precoce, além da adoção de tratos culturais adequados, monitoramento e observação do período de semeadura e do vazio sanitário. Como identificar se a lavoura está contaminada com a ferrugem asiática? E se a doença estiver ocorrendo na lavoura, o que deve ser feito? A ferrugem asiática, ela ocasiona na parte superior da folha o aparecimento de manchas de coloração marrom em formato de pontuações que confere à folha um aspecto amarelado, semelhante à ferrugem. E na parte inferior aparecem estruturas em formato de verrugas, parecidas com verrugas, que são as chamadas urédias, e nesse local são produzidos os esporos do fungo. Em caso de acometimento da cultura, o produtor deve adotar as medidas de manejo adequadas previstos nos tratos culturais, incluindo a utilização de fungicidas, porém isso deve ser mediante recomendação técnica do responsável habilitado. Tem algumas doenças dessas que se pareçam aí com a ferrugem asiática e quais são elas? Caso haja, como é feita a identificação dessas doenças? Existem algumas doenças que apresentam uma sintomatologia semelhante à da ferrugem, com relação às colorações das manchas principalmente, como é o caso da mancha parda e do crestamento bacteriano da soja. Porém, a estrutura que é formada na parte inferior da folha permite essa distinção, que são as urédias. Então, aí fica fácil a identificação da ferrugem asiática com relação às demais doenças que se assemelham em outros sintomas. Existe alguma outra planta voluntária que pode servir de hospedeira para a ferrugem asiática? Existem mais de 30 outras espécies que são hospedeiras do fungo, como o trigo, algumas variedades de feijão, a fava e até mesmo algumas plantas daninhas. Por isso é tão importante o controle de plantas invasoras e a rotação de culturas nas áreas produtivas. Quais os índices de perda
que a ferrugem asiática pode causar na lavoura? Em casos de maior severidade, os índices de perdas podem variar de 70% a 90%. Porém, atualmente, com a disseminação do conhecimento e das medidas de controle, esses índices são minimizados em função da adoção dos tratos culturais adequados. Bom, no que consiste então o vazio sanitário da soja? O vazio sanitário da soja consiste no período em que não deve haver em campos plantas vivas de soja, conforme o que é estabelecido na portaria do MAPA a nível federal, a portaria 516 de 1º de fevereiro de 2022, e a nível estadual, a portaria da AGED número 296 de 9 de maio de 2022, visando aí a prevenção, o controle e erradicação da ferrugem asiática da soja no âmbito do estado do Maranhão. Qual o período determinado para a nossa região? O estado do Maranhão tem 3 períodos distintos para o vazio sanitário, visto a subdivisão em 3 regiões produtivas. A regional de Açailândia, que Buriticupu faz parte, foi subdividida os municípios nas 2 regiões produtivas 1 e 2, e o município de Buriticupu, assim como o município de Bom Jesus das Selvas, Itiga do Maranhão e Açailândia, estão inseridos na região produtiva 1, que tem o período estabelecido do vazio sanitário de 2 de setembro a 30 de novembro para o ano de 2022, totalizando aí 90 dias. Quais os procedimentos que os produtores devem adotar? Os produtores devem observar atentamente o calendário anual para o vazio sanitário da soja, que no nosso município é de 2 de setembro a 30 de novembro, não realizando semeadura e não mantendo sojas vivas nas áreas produtivas. Devem também prever a adoção de medidas de controle mecânico ou químico para aquelas plantas que germinarem voluntariamente sem terem sido semeadas, e também é válido ressaltar que as plantas que estão nas margens das rodovias paralelas às propriedades é de inteira responsabilidade do produtor realizar o controle. Quais são os casos que é permitido o plantio? A agência ela pode autorizar, em caráter excepcional, a semeadura ou a manutenção de plantas vivas de soja no decorrer do período do vazio sanitário, em casos de pesquisa científica e melhoramento genético, mediante solicitação prévia de no mínimo 60 dias antes da data do início do vazio sanitário, com a documentação necessária, que também é listada na portaria. Quais as ações que a AGED vai realizar nesse período? Como função da agência, será realizada por parte dos servidores de fiscalização agropecuária ações de vistorias, fiscalizações e inspeções fitossanitárias nas áreas produtivas, visando o controle, combate e erradicação da doença no estado. Se quer deixar mais alguma informação em relação a esse problema do vazio sanitário? Gostaria de ressaltar a importância dos produtores, arrendatários e até mesmo prestadores de serviços e consultores observarem atentamente o calendário do vazio sanitário estabelecido em datas diferenciadas para o ano de 2022, podendo assim contribuir positivamente para os avanços da defesa agropecuária do estado do Maranhão. Caso o produtor rural ele tenha problema lá na sua lavoura, em Buriticupu, ele deve procurar quem e aonde? Os servidores da Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão estão disponíveis na unidade de Buriticupu, que fica localizada na Avenida Castelo Branco, em frente à Praça da Bíblia. Estamos à disposição para mais informações e esclarecimentos. Muito obrigado por sua participação. Siga lá o nosso canal nas redes sociais, no Facebook, Instagram, TikTok, e também você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela parceria.